capítulo 5, versículo 20. E foi uma passagem que marcou a minha vida. Desde quando eu comecei a ler a Sagrada Escritura, foi um dos primeiros versículos do qual eu li e que foi de grande marco da minha vida. Está em Romanos capítulo 5, versículo 20. Amém? A palavra vai nos dizer: sobreveio a lei para que abundasse o pecado, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Assim como o pecado reinou para a morte, assim também a graça reinaria pela justiça para a vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Essas são para nós palavras do Senhor. Aplaudamos a santa e poderosa palavra de Deus. Essa é uma passagem que marcou a minha vida, porque quando eu li que a lei viria e o pecado abundaria, mas onde abundou o pecado, superabundaria a graça, encheu o meu coração de alegria, porque eu vi que o Senhor agiria com misericórdia para com a minha vida. Eu vi que o Senhor teria grande plano para a minha vida, se eu aceitasse o meu chamado, se eu dissesse meu sim para a conversão. Eu tive uma vida um pouco sofrida, sentimentalmente falando, dentro da minha casa, e me envolvi em alguns problemas dos quais vou partilhar agora. Na minha infância, uma infância muito alegre, um filho muito amado pelos meus pais, porém não conseguia sentir às vezes este amor, principalmente pela parte do meu pai, que tanto se dava para o trabalho, se dava para o sustento da nossa casa, e não teve muito o amor da parte dos meus avós, e não soube me passar um pouco este amor. E eu sentia essa carência desregrada, eu sentia essa falta de afeto. Minha mãe tentava suprir com os seus carinhos, com a sua conversa, mas nós sabemos que pai é pai, mãe é mãe, e é diferente. E com o tempo, comecei a crescer uma criança insegura, comecei a ficar uma criança com os sentimentos feridos, tudo eu magoava, tudo me fazia ficar pensativo. Em relação à insegurança, logo no pré, quando eu ia para a escola, eu tinha medo de ficar na escola sozinho, eu ia de perua, de Kombi. Minha mãe ia a pé, andando atrás, porque eu tinha medo de ficar na escola, porque eu não tinha uma segurança. Eu não sentia um amor, eu não sentia uma confiança, eu não sentia uma confiança entre meus pais, e ali eu não conseguia ficar na escola. E minha mãe não tinha condições de pagar para ela ir junto comigo na Kombi, ela ia a pé. Em alguns momentos a professora tinha que liberar ela para que eu pudesse ver se ela estava lá. Ela estava lá sem trabalhar, somente por amor, para me mostrar que ela sempre estaria ao meu lado, sempre rezando, sempre intercedendo para que eu fosse uma pessoa feliz. Com o tempo ganhei a confiança dos meus pais, fui para a escola sozinho, era um bom aluno, era um bom filho dentro de casa, porém aquela carência continuava, aquela falta de afeto continuava, e eu não conseguia me preencher com nada. Parecia que nada me preenchia, nenhum brinquedo me satisfazia, nenhuma promessa satisfazia os meus desejos de criança. Era uma criança que reclamava que não sabia brincar, não tinha amigos, não sabia fazer amizades. Tudo isso, um grande vazio. E com o tempo, mesmo sendo um bom aluno, por causa dessa carência, eu comecei a chamar a atenção na escola. Eu comecei a chamar a atenção para que os meus pais pudessem olhar para mim e ver que eu estava ali gritando, que eu estava querendo chamar a atenção de alguma maneira, já que da minha casa não conseguia chamar para o amor. Então, eu convenci a minha mãe a me trocar de escola, fui transferido, fui para outra escola, porque ali eu estava dando muito trabalho na terceira série. Fui para a quarta série em uma nova escola e comecei a ser um mau aluno, tirar más notas, aprendi a colar, ensinava as pessoas a viver de palavrões, de enforcar a aula na quarta série. Na quinta série foi piorando, desrespeitava os professores, estava sempre na diretoria. Se você quisesse me achar, era só ir até a sala da diretora. Os professores passavam as tarefas, e logo depois eu estava na sala da diretora, já fazendo as minhas lições. Bonzinho igual o Anderson, né? E ali eu passava toda a minha manhã, e isso começou a me machucar, porque os meus amigos podiam brincar, os meus amigos tinham liberdades na escola, e as pessoas sempre em cima de mim.
mas eu fazia por merecer isso. Sempre um mau aluno. Comecei a piorar nas notas, nas amizades, e pouco menos de 2 anos, tentei convencer a minha mãe e consegui convencê-la de que era a escola que não atendia as minhas necessidades. E minha mãe me trocou de escola novamente, colocou eu numa mais difícil. E eu fui para a 6ª série, para a 7ª série nessa escola nova, e aí eu virei um jovem insuportável, um jovem carente que chamava atenção agredindo as pessoas, zombando, fazendo piadas de mau gosto, não respeitando as vontades das pessoas, os desejos. Comecei a me envolver com a turma do fundão, porque os professores sempre faziam sentar na frente deles, e ali eu comecei a me envolver com o fundão, ia bagunçar e chamar a atenção, e novamente minha mãe começou a ser comunicada, mas eu não estava chegando no ponto que eu queria, do meu pai ser chamado a atenção. Ele sempre estava ocupado, nas reuniões de pais ele nunca podia estar, todos os meus amigos iam com os seus pais e eu não ia com o meu, os meus amigos iam jogar futebol e eu não jogava, os meus amigos iam soltar pipa, meu pai me deixava na porta do campeonato de pipa, e isso foi magoando meu coração, porque eu queria estar com meu pai, mas não o culpo por isso, porque também não teve da parte dos meus avós, mas poderia ter se esforçado um pouco. E ali, minha adolescência começou a ficar complicada. Com 11 anos de idade, eu já estava com o vício da masturbação, com o vício da impureza, vendo revistas pornográficas, filmes, porque tinha amigos mais velhos que ajudavam nesta parte a me prejudicar. E eu, como sempre gostava das coisas mais erradas, sempre abraçava as ideias. Com 11 anos de idade também foi a primeira vez que eu tomei bebida alcoólica, e ali passei a tomar algo como parte da minha vida, bebida alcoólica, com 11 anos de idade. Comecei a beber com 12, 13, a beber junto com pessoas de 18 anos, 20, ir em boteco com 13 anos de idade, jogar sinuca valendo dinheiro, valendo cerveja, e corrompendo todas as pessoas que estavam ao meu redor, corrompendo todas aquelas pessoas que também tinham um princípio de vazio, e eu mostrava como elas podiam preencher com a impureza, com o pecado, como parecia dar uma sensação de coração preenchido naquele momento. Mas logo depois vinha o arrependimento, vinha a tristeza, mas não conseguia abandonar o pecado, não conseguia fugir das situações, ainda não tinha uma força, não sabia o motivo, ia para a catequese e era terrível. Só na nossa turma da Crisma se passaram 6 catequistas na nossa sala. Eu levava bomba, eu colocava o lixo em cima da porta, eu maltratava todas as senhoras, botava fogo na tomada, nos disjuntores do salão paroquial. Era uma bênção na catequese. E ali se passaram diversos catequistas, e eu tentando chamar a atenção ali também. Na igreja eu só fazia piadas durante a Santa Missa, não conseguia ter um bom comportamento, e eu fui ficando um adolescente mais vazio, dia após dia. Dia após dia, numa tristeza. Não tinha como eu sair à noite, porque ainda era um adolescente, meus pais não deixavam eu chegar tarde. Então à tarde a gente marcava cinemas na casa onde os pais não estavam. E ali nós íamos, a turma da escola, e assistíamos filmes que tinham cenas pornográficas e começavam a tirar as nossas dúvidas, meninos com meninas, um explicar para o outro como era o outro corpo. Ficávamos ali sem roupa, nos masturbávamos, assistíamos filmes pornográficos, e sempre na tentativa de perder a minha virgindade e tirar a virgindade de alguém. Sempre, porque eu achava que era algo também que iria preencher o meu coração, que eu seria o cara, que eu seria um pouco melhor na minha turma. E Deus me privando, meu anjo da guarda lutando, mas eu insistindo, ensinando várias pessoas a se corromperem com o pecado da impureza, da bebedeira. Alguns amigos que gostavam de ouvir músicas, tomando guaraná, jogando baralho, eu ensinei a trocar o ritmo das músicas, a jogar a valer e colocar o uísque no guaraná. Ali ficava mais divertido a sensação. E até hoje sofro, porque muitos dos quais eu ensinei, hoje continuam perdidos. Pessoas boas, só que eu tinha uma aparência de uma criança boazinha. As mães dos meus amigos diziam que tinham vergonha de deixar os filhos andar comigo de tão bom que eu era, porque eu aparentava ser uma pessoa boa. Eu tinha um coração bom, mas não tinha as retas intenções. E comecei a chamar a atenção de diversos aspectos. Com 13 para 14 anos, consegui perder a minha virgindade muito cedo. E a partir daí,
Passei a ter uma vida sexual ativa, sempre com meninas de rua, com algumas prostitutas, com as meninas do colégio. Me masturbava 5, 6 vezes por dia. Ajudava meu pai no trabalho, saía do trabalho para me masturbar. Na casa dos meus amigos, todas as casas que eu ia, eu queria me masturbar na casa deles. Na sala de aula, uma vez porque duvidaram, ali também eu fiz o pecado, apenas porque duvidaram de mim. Eu não podia ouvir a palavra duvido. Eu não podia aceitar que ninguém desconfiasse de mim, porque eu queria ser o cara. Eu queria que o centro tivesse voltado para mim, que as luzes tivessem voltado para mim, e a tristeza começou a aumentar. Com 15 anos de idade, na tentativa de chamar a atenção, comecei a cheirar cocaína em um churrasco. Já conhecia droga pelos programas televisivos, pelos filmes que nos despertam a curiosidade e nos mostram uma sensação que parece ser boa, uma sensação de estar no meio da sociedade, de ser amigo das pessoas. E ali dei meu primeiro tiro de cocaína, onde encontrei um refúgio, porque já não encontrava mais no sexo, não encontrava mais na bebida. Parecia que faltava algo e eu achei na cocaína. Comecei a fumar a maconha depois, experimentei outras drogas, todos os tipos de bebidas, mas fazia apenas às vezes aos finais de semana para chamar a atenção. Mas aos poucos comecei a gostar, porque as pessoas começaram a me respeitar um pouco mais, parecia. E eu buscava agradar as pessoas, jamais agradar a Deus. Não estava nem aí para Deus, deixava sempre de lado. Só recorria a Deus quando a polícia nos parava, ou quando era em alguma gracinha, ou quando alguma menina suspeitava de que estava grávida de mim. Ali sim recorria às orações, pedia para Deus para me livrar. E não só pedia a Deus, mas recorria aos medicamentos abortivos, às pílulas dos dias seguintes. Ensinava todas as minhas amigas a viver de anticoncepcional. Elas não queriam tomar os remédios, então eu ensinei que elas podiam tomar apenas uma injeção por mês e ali ficar prevenidas. E que tristeza, irmãos. Que tristeza que brotava da minha alma. Nada mais me saciava. No começo que comecei cheirando 1 grama, 2 gramas, 3 gramas, e começou a aumentar o meu desejo pelas drogas. Na minha casa a situação cada vez mais difícil, não respeitava mais meus pais. Trabalhava com o meu pai já, mas saía a hora que eu queria. Voltava de madrugada. E desses 14 para 15 anos, de 15 para 16 anos, perdão, descobri que eu iria ser pai. Que uma ex-namorada minha estava grávida. E naquele momento foi um choque para mim. Porque eu não sabia ser um filho, quem dirá ser um pai. Eu não tinha um espelho para eu olhar. E que tristeza dizer que de todos os pensamentos e atitudes tomei as piores. Mas Deus, com a sua misericórdia, derramando sobre a minha vida, sobre a vida do meu filho, sobre a mãe dele, me deu um filho perfeito. Quando eu descobri que ela estava grávida, ela já estava grávida de 5 meses, era um menino. Eu estava desesperado, não sabia o que fazer, e quando comecei a escutar o seu coração batendo, eu me emocionei e tive uma das melhores sensações da minha vida, de amor, ao ouvir as batidas do coração do meu filho. Meu filho nasceu no dia 16 de fevereiro de 2009, se chama Joaquim, tem 5 anos de idade, mora comigo, graças a Deus. A mãe dele, não estamos juntos mais hoje, mas ela mora na esquina de casa, temos uma boa convivência. Claro que uma educação complicada, mas um amor muito grande, na qual todas as vezes que eu saio para missão, saio para retiro, saio para formação, ele fica apenas com 2 deveres na minha casa e aceita de livre e espontânea vontade e feliz: respeitar os meus pais e cuidar da imagem de Nossa Senhora, de aguar, rezar 3 vezes ao dia ali com ela e ter um cuidado com o altar. E todas as vezes ele me pergunta se é essa a mesma tarefa dele, e com certeza hoje ele já fez, que eu falei com a minha mãe, e é com muita alegria que Deus me deu essa graça. Mas antes dele nascer, eu estava afundado no vício da cocaína, no vício da prostituição, no vício do pecado. E vai dizer a palavra em João 8,34: todo homem que se entrega ao pecado se torna escravo. E eu estava vivendo naquela escravidão. Prometi a mim mesmo e às pessoas, meus amigos, que quando meu filho nascesse eu pararia de usar droga. Meu filho nasceu, eu não consegui. Não tentei com todas as minhas forças, mas também não consegui. Tentei me matar 2 vezes, uma delas passando uma faca em meu pescoço, e pela graça de Deus nem marcou meu pescoço com um corte. Meus amigos não acreditaram na hora, nem eu acreditei. Não sabia o que tinha acontecido.
tive ajudas de psicólogos, mas não conseguia me libertar. Minha mãe não aguentando mais a situação de eu não amar o meu filho, não pegá-lo no colo, não fazer nada daquilo que ele precisava, me obrigou a ir para um retiro. Um retiro de 4 dias, um acampamento. Cheguei lá, conheci o amor de Deus, fiz bons amigos, mas não passou de sentimento. Saí dali naquela euforia, disposto a deixar a droga, disposto a largar a cocaína, mas jamais largar o vício da impureza, jamais largar o vício da bebida, porque também não foi pregado com toda a verdade o que isso causa na nossa alma. E a palavra vai dizer em João 8,32: conhecereis a verdade vos libertará. E por falta da verdade, eu não fui liberto. Comecei a viver sem a droga, mas me envolvi com o pessoal do acampamento. No primeiro churrasco nosso, 2 pessoas entraram em coma, uma caiu, quebrou o dedo, me esqueceram na chácara, dormindo bêbado lá. Primeiro churrasco da turma da igreja. Ficamos conhecidos na diocese toda pelos acampamentos. Foi proibido qualquer tipo de churrasco após acampamentos por um bom tempo, por causa de nós, da nossa falta de testemunho. Comecei a prostituir a minha vida dentro da igreja, com as pessoas da igreja. Estava sem a droga, mas comecei a sentir falta. Já fazia 5 meses, tinha afastado dos amigos que usavam droga. E um dia me deparei com a situação de que eu só tinha largado a droga e me afastado dos amigos. A minha vida continuava a mesma, vazia, no pecado, na prostituição, no desânimo, na maldade. São João Bosco diz que todo o mal provém do pecado. Eu só vivia nessa maldade. Então decidi retornar às velhas amizades. Fui para uma festa da cidade de 5 dias seguidos. Chegando nesta festa ali, parecia que algo iria me preencher, algo que há muito tempo não preenchia. E pouco mais de 1 hora de festa eu recaí na cocaína. E nesses 5 dias gastei as minhas férias, meu salário, meu 13º, a carteira do meu pai, da minha mãe, e tudo que eu não tinha gastado nesses 5 meses. Achei que seria só na festa, mas logo depois eu falei assim: não, final de semana eu paro. Depois eu falei: não, deixa para o próximo, deixa para o Natal, depois para o Ano Novo, depois para o Carnaval. E o tempo foi passando e eu não aguentava mais aquela situação. Eu comecei a viver só em função da droga. Cheirava na escola de manhã, no 3º colegial, cheirava no trabalho. E que tristeza na minha alma, que tristeza a vida sem Deus, que tristeza na vida do pecado. Então comecei a procurar alguns refúgios, me afundar mais ainda na droga, gastar tudo que eu tinha e que eu não tinha. Gastei todo o dinheiro que minha mãe tinha me ajudado a guardar, tudo que eu tinha trabalhado. Zerei a minha poupança, zerei todas as minhas economias, mas isso é o de menos. Zerei as possibilidades de ser um homem. Mas começou a me incomodar, porque me deixava extremamente nervoso ver uma pessoa acordar sorrindo. Porque eu sempre dormia sorrindo e acordava chorando, com depressão por causa da droga, isso quando dormia. E as pessoas acordavam dando risada, felizes, e eu não entendia como. As pessoas da igreja sempre cumprimentando, dando a paz de Jesus, eu achava um bando de falso hipócrita, porque não tinha como ser feliz sem a droga, sem a bebida. Então, Deus começou a agir poderosamente na minha vida. Algumas vezes eu tentando parar, mas não conseguia, eu recaía mais. Chegou finais de semana, eu ficar sexta, sábado e domingo virado na droga, em cidades de fora, em festas. Na segunda-feira tem que ir para a Santa Casa tomar soro. E meu filho, cada vez mais abandonado. Eu olhava muitas vezes ele no berço, porque ele não tinha nem, às vezes, a coragem de pegá-lo no colo, e sentia uma tristeza em meu coração. Então, eu tinha um costume de domingo. Eu festava o sábado inteiro, no domingo eu acordava cedo, ia para um bar, às 2 horas eu ia para o outro, desse outro eu descia às 8, 9 horas da noite, e ficava no 3º bar até às 11, meia-noite, depois ia embora. Todo domingo a mesma rotina, todo domingo na droga, todo domingo na bebida. E um certo domingo, eu fui para o primeiro bar, na hora que eu estava indo para o segundo, eu não fui, eu parei numa quermesse. Me envolvi em uma briga nessa quermesse, porque um rapaz falou para o meu pai que eu era usuário de droga, eu fui tirar satisfação e agredindo ele fisicamente ali. Então na minha casa começou a gerar uma discussão, todos querendo saber da verdade, sabiam, mas não queriam acreditar que o filho caçula, aquele que teve de tudo financeiramente, aquele que tinha mais possibilidade de ser alguém na vida, estava sem nada, estava perdido. E eu neguei, só que eu negava na sala e ia chorar no quarto, porque eu queria dizer a verdade, eu queria ser liberto.
aguentava mais aquela situação. E logo depois, isso foi em julho, em agosto novamente, fui para o primeiro bar de manhã, para o segundo à tarde, à noite resolvi tomar um banho para ir para o terceiro, porque eu não ia para o terceiro bar, eu ia para uma festa que estava tendo. E durante esse meio tempo que eu passei na minha casa, fui tomar banho, voltei, me troquei, coloquei o meu copo de uísque em cima de uma cômoda que tinha na minha casa com uma imagem de Nossa Senhora, porque minha mãe desesperada enchia meu quarto de imagem, de foto, de vela, de terço, de tudo que vocês imaginaram. E quanto mais eu cheirava, mais ela rezava, mas parecia que não adiantava. Mas o tempo iria chegar. E diante da imagem de Nossa Senhora, quando eu coloquei ali o meu copo de bebida, totalmente embriagado, me deu um arrependimento verdadeiro. Na hora liguei para a mãe do meu filho, chamei ela lá, voltei com ela, disse que queria constituir uma família. No outro dia acordei, sarado da bebida, sarado da droga, extremamente arrependido, queria que fosse mentira tudo que eu tinha falado. Mas como eu estava disposto a ser um homem, quis honrar a palavra, assumi, voltamos a namorar, voltamos a ter uma vida. Isso foi em agosto. Só que aí eu continuei me envolvendo com a droga, com a bebida. Mas chegou uma hora que eu não aguentei mais. Em setembro de 2010, contei para os meus pais que eu era dependente químico, fiz um tratamento em São José do Rio Preto, à distância. Fiquei na minha casa setembro, outubro, novembro, na depressão, só à base de filmes, à base de trabalho, de novela. Não conseguia sair. Não conseguia sair do pecado da impureza com a mãe do meu filho, nós não nos casamos. E uma tristeza ainda brotava na minha alma. Só que desde agosto eu estava indo todo domingo na Santa Missa e Cristo já estava fazendo uma obra na minha vida. Ele já estava fazendo brotar um arrependimento verdadeiro no meu coração. Então, decidi ir para um retiro em novembro. Um encontro de 3 dias. No qual, na semana, tive uma discussão com a mãe do meu filho que não queria assumir uma responsabilidade. Discutimos. E no caminho desse encontro, antes de subir no ônibus, descobri que nessa mesma semana ela havia me traído. E aquilo tinha toda a força para me tirar o foco de Deus, para me tirar a decisão de mudar de vida, a ter uma recaída naquele momento. Mas Deus usou da sua misericórdia, eu subi no ônibus. Cheguei nesse retiro já me sentindo amado por Deus. Rejeitado por algumas pessoas, porque o grupo que estava fazendo o retiro pensou até em desistir de fazer o retiro quando viu a minha ficha de inscrição. Tinha certeza que eu desvirtuaria os outros 90 campistas e os 100 servos que estavam no grupo. Mas eu fui sentido no amor por Deus. E nessa mesma noite, diante de um espelho, no momento que fizeram de cura interior, eu só consegui enxergar um buraco preto, que era a minha vida de pecado. Ali tive uma experiência com o Espírito Santo, um repouso no Espírito. E quando eu levantei, não consegui mais ser a mesma pessoa. No segundo dia, fui impactado com uma pregação logo pela manhã de renúncia. E quis renunciar àquela vida velha, aquela vida desregrada que eu estava tendo. E disse sim a Deus. E a palavra vai dizer que o chamado de Deus é irrevogável. Esse sim que eu dei teve efeito até hoje. Comecei a participar do grupo, renunciei a droga, bebida, vivia super bem. Lutava na afetividade, mas não com toda firmeza. Quando aparecia uma menina mais bonita, independente de ser da igreja ou não, eu já tinha uma queda. E em 2012, com a graça de Nossa Senhora, num retiro desse grupo, nós fomos para São Paulo e eu conheci o Anderson. E quando esse homem pregava, o meu coração se enchia de amor. O meu coração se enchia de flechas de arrependimento. Caímos no mesmo grupo de partilha. Partilhei um pouco da minha vida e ali nos conhecemos. É claro, ele me vendeu um livro no primeiro dia. Eu nem sabia ler, ele me vendeu um livro. Troquei 4 vezes de escola, passando por DP, conselho, ele conseguiu me vender um livro sobre a Inquisição. Glória a Deus pela vida dele, mas me vendeu também o tratado que me botou o desejo de ser escravo de Nossa Senhora. Na outra semana, glória a Deus. Na outra semana, eu indeciso na minha faculdade se mudava de vida ou não, porque era totalmente desregrado no início. A faculdade que eu entrei, servindo a Satanás, servindo ao demônio, servindo ao pecado, e pude ter a minha vida transformada durante o período de escola. A faculdade que eu entrei cheirando e tive a graça de sair pregando nos intervalos. A faculdade que eu entrei testemunhando o pecado e saí testemunhando a Deus. Mas essa dúvida brotou ainda no meu coração, no meu pensamento, se eu mudaria de vida ou não após esse retiro. Na outra semana, subi um pouco de peso, conheci o Caio. Um pouco mais pesado o nível ali, né?
quando eu conheci ele, junto dele, conheci um sacerdote, que por graça de Deus, esse é o dia que Deus escolheu para eu estar aqui hoje, neste ato penitencial, com essas confissões, com o tema que o Anderson pregou. Parecia que eu estava revivendo o que eu vivi em 2012. E no segundo dia que eu havia conhecido o Caio, pedi para que me confessasse com aquele padre. E eu nunca na minha vida tinha me sentido tão amado por Deus, pela pessoa daquele padre. Tive uma confissão de mais de 40 minutos, uma confissão geral, na qual ele me mostrou a minha dignidade de pessoa humana, de filho de Deus, de batizado, que eu tinha que tomar uma atitude e começar a ser homem. E após aquela absolvição, eu senti verdadeiramente o sangue de Cristo jorrando sobre a minha vida, e renunciei de vez o pecado da minha vida, com o propósito de fugir das ocasiões de pecado, com o propósito de me tornar escravo da Santíssima Virgem Maria, de não ir mais atrás de mulheres, de fugir de tudo, qualquer tipo de ocasião, de renunciar a todas as músicas mundanas, quebrar todos os filmes, CDs, DVDs que eu tinha, tudo por amor a Deus. E Deus me levou a conhecer pessoas depois maravilhosas. Comecei a ouvir pregações do irmão Trovão, do Hélio, do Anderson, acho que eu ouvi todas até de trás para frente. E quanto me ajudou na minha conversão. Quanto me ajudou a ser uma pessoa que consegue hoje dar risada simplesmente por ser católico. Eu disse quarta-feira, onde eu pregava no grupo de oração essa semana, que de nada me valeria ter abandonado a droga, a bebida, se eu não estivesse dentro da Santa Igreja Católica. De nada, porque de drogados recuperados o mundo está cheio, de pessoas libertas da prostituição também tem muitas, mas de pessoas dispostas a dar a vida pelo Evangelho, a testemunhar a fé, a cumprir com o parágrafo 2044 do Catecismo da Igreja Católica, que vai dizer que o nosso próprio testemunho tem o poder de arrastar as pessoas para a fé católica, dessas que está faltando dentro da igreja. E o meu sim, que foi uma vez, é até hoje para o nosso Senhor, até quando Ele desejar. Até onde Ele desejar. Porque droga nenhuma, bebida nenhuma, me fez sentir a sensação daquele repouso do Espírito Santo e levantar um homem novo, de experimentar o sacramento da confissão, da Eucaristia, de reconhecer que ali está Jesus, o meu verdadeiro alimento. Nada me fez tão feliz, nada me fez sentir tão amado, nada me faz sentir tão feliz do que servir ao Senhor. E a palavra vai dizer em Lucas 3, capítulo 9, que o machado já está posto à raiz de todas as árvores, e toda árvore que não der fruto bom será cortada e lançada ao fogo. E eu não quero ser lançado ao fogo, eu quero ser uma árvore que dê frutos, frutos de conversão. Não que as pessoas admirem a minha pregação, o meu ministério, o meu testemunho, ou qualquer coisa do tipo, mas que admirem o Cristo que deve transparecer na minha face hoje, o Cristo que deve aparecer hoje pelo meu testemunho de vida, de escravo de Nossa Senhora, de ter a vida entregue a ela, para que ela me apresente Jesus e mostre os caminhos de santidade. Santo Agostinho dizia que se o pecado foi a causa da nossa tristeza, deixe com que a santidade seja o motivo da sua alegria. E que a felicidade, poder dar risada sem o pecado, poder ser feliz, se divertir com os irmãos, dar boas risadas, sem precisar estar no pecado, sem precisar fazer média com ninguém, tendo apenas compromisso com a igreja, com Cristo. Esta é a minha alegria hoje, de viver combatendo com o pecado, viver lutando contra tudo aquilo que nos afasta da graça de Deus. Esta é a verdadeira alegria hoje, de viver assim como São Domingos Sábios, um jovem que dizia: antes morrer do que cometer um só pecado venial. E nós quantas vezes temos cometido tantos pecados? Eu antes de pregar meditava a flagelação do nosso Senhor Jesus Cristo e a coroação de espinhos dele, na qual da sua flagelação ele revela a Santa Brígida que foram mais de 5.450 flageladas. Cristo quis ter a sua carne toda flagelada para que nós tivéssemos a oportunidade de viver na graça, para que nós tivéssemos a oportunidade de cumprir essa passagem que nós lemos no começo, que é onde abundou o pecado, superabundou a graça, da coroação de espinhos de nosso Senhor, para que nós tivéssemos bons pensamentos, que nós pudéssemos ser salvos. Que graça, irmãos! Nosso Senhor revela a Santa Brígida que os cravos perfuraram até o seu crânio da coroação de espinhos.
E como se não bastasse, revela também a São Pedro Justiniano, não, São Pedro Damião e São Lourenço Justiniano, perdão, que os cravos da coroação de espinho perfuraram até o seu cérebro. E nós, convertidos da igreja, linha de frente de dentro da igreja, reunidos no primeiro Pega Fogo do Brasil, Pega Fogo Brasil, será que temos meditado sobre os nossos pensamentos? Será que temos lutado verdadeiramente contra o pecado? Será que temos realmente pensado na carne de Cristo antes de entregar a nossa carne ao pecado? Será que temos realmente pensado no que Cristo deixou-se passar para que nós tivéssemos a oportunidade da salvação? Ou temos, como o Anderson disse na pregação anterior, feito confissões marcadas já, confissões que se confessamos de 15 em 15 dias, sempre os mesmos pecados, sem meditar, sem lutar contra os pecados? Fica aí uma meditação para que nós possamos fazer, para que nós possamos testemunhar para a igreja, para o mundo lá fora, de que há esperança. Quantos jovens hoje olham eu pregando, ou simplesmente lembram das cenas que eu tinha de dançar só de cueca na avenida da minha cidade, e tantas outras coisas, e hoje vê eu com um terço na mão, ou vê eu diferente, respeitando as pessoas, sendo educado, e vê a graça da conversão, e tem o desejo de se converter. Esse retiro que eu participei em 2010, eu preguei dele em 2011, 2012 tentaram me barrar, me colocaram na equipe externa, para eu ficar lá fora do encontro. Glória a Deus. Mas eu bati o carro, e não tinha como eu servir de alguma coisa sem o carro, né? Eu ia carregar as coisas nas costas. Não. Me colocaram na limpeza, viram que não ia dar certo, colocaram para dentro do acampamento. Estava faltando pregador, surgiu o tema de renúncia, alguns não queriam pregar. Eu estou aqui. Surgiu o tema de santidade, ninguém queria pregar. Eu estou aqui, se precisar. Surgiu o tema de pregar para os pais, ninguém queria pregar. Mas se precisar, estou aqui também. Surgiu o tema de pregar quem era Jesus. Alguns até queriam, porque é gostoso falar do amor de Jesus. Mas por ter aceitado as outras três que ninguém queria, o coordenador me deu a quarta pregação também. E pela graça de Deus, esse retiro, eu posso testemunhar de dois irmãos meus, que eu amo muito. Conversei, abracei antes de vir para cá esses irmãos que estavam no retiro que eu preguei. Os dois com mais de 10 anos de vida de crime. Um deles teve o seu primeiro revólver com 12 anos de idade, com droga com 13. Era cantor de rap, traficante. E hoje, pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, por causa dessa passagem, que é onde abundou o pecado, superabundou a graça, está lá no grupo de oração servindo ao Ministério de Cura e Libertação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo por essas conversões. Não só desses dois, mas de todos os outros. Alguns pais que estavam após o retiro, e eu fui pregar e não preguei somente o meu testemunho, ou o que Deus fez na minha vida, mas bati na maçonaria, no anticoncepcional. E algumas pessoas ficam incomodadas, porque me chamam para pregar sobre o amor de Deus, e eu vou e falo do anticoncepcional. Me chamam para pregar sobre Nossa Senhora, eu falo do aborto. Me chamam para pregar sobre o amor de Deus, eu falo só do pecado também, para depois anunciar o amor de Deus. Mas não tem como, eu que ensinei tantas pessoas a pecar, não me comprometer em ensinar as pessoas a praticar a fé. Nós que ensinamos tantas pessoas às vezes a errar, nós temos um compromisso com o Evangelho, de ensinar a fé para as pessoas. E eu louvo a Deus e a Nossa Senhora pela oportunidade que tive de estar aqui hoje. Porque, como eu disse no início da pregação, só Nossa Senhora sabe o que Deus pensa para eu estar aqui hoje. Tantas pessoas poderiam estar no meu lugar, e Deus me escolheu estar aqui. Eu agradeço imensamente a misericórdia de Deus sobre a minha vida. A misericórdia que Deus olhou para um jovem que estava perdido na droga, tinha toda uma vida boa financeiramente, no serviço, profissionalmente, mas estava renunciando tudo para viver da sardinha. Renunciando tudo para viver dependente de cocaína. E esse jovem continua dependente. Eu continuo dependente, querendo renunciar tudo. Só que agora não pela cocaína, agora pelo Evangelho, agora pela igreja, agora pela Santíssima Virgem Maria, pela beleza da nossa igreja, pela misericórdia de Deus que jorra sobre os nossos corações. Misericórdia que jorrou sobre a vida de Santa Margarida de Cortona, conhecida como a padroeira das prostitutas, que quando se converteu,
ficou 8 dias no confessionário confessando os seus pecados. 8 dias confessando os seus pecados. E nós, quanto tempo temos ficado no confessionário? Quanto tempo temos meditado na graça do arrependimento? Mas eu convido a você que está aqui hoje, nesta noite, nesta oportunidade deste encontro, a voltar o seu coração ao arrependimento, à misericórdia de Deus, a olhar para esse Deus maravilhoso que quer que esse sangue seja jorrado sobre a sua vida com o sacramento da penitência. O ministério preparou uma música. Nós iremos cantar agora e fazer uma oração aos pés da cruz novamente, enquanto o Padre continua atendendo as confissões, porque eu tenho certeza que durante o meu testemunho brotou no seu coração não só um desejo ardente de amar mais a igreja, amar mais Nossa Senhora, apresentar a Jesus às pessoas, mas o desejo de se converter hoje, agora. Este é o propósito que eu vim para esse retiro. Eu disse para algumas pessoas que eu estava vindo e que eu gostaria muito de ser convertido verdadeiramente nesse retiro, porque não quero mais viver de mesquinhez, apegado às coisas da terra, apegado às coisas pequenas. Quero buscar as coisas do alto. Quero buscar tudo aquilo que nosso Senhor preparou até hoje. Quero ser amigo de Deus, amigo de Nossa Senhora. Diz a palavra em Tiago 4,4 que todo aquele que é amigo do mundo se consiste em inimigo de Deus. E eu quero ser amigo de nosso Senhor Jesus Cristo. E se você também quer ser amigo de nosso Senhor, eu lhe convido a ficar de joelho agora aos pés da cruz de nosso Senhor.